Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia falou aí dessa situação, desse gol do Pedro e muito mais. Vamos ver aí o Neto se rendendo, né, defendendo com unhas e dentes aí, né, o Pedro. Vamos dar uma olhadinha em tudo que ele falou, mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Pedro não foi crucificado, botaram ele na cruz, deram porrada nele, treinador falou que tinha que falar, que pra mim tinha que ser no vestiário, e chega o pau, papapá, aí o cara fez gol no Fla-Flu. Vai ter peito pra tirar o Pedro? Mas como é que ele melhorou de uma semana pra outra, né, Veloso? Que foi o seu comentário. Mas quem nunca teve uma semana ruim de treino? Claro. Pô, quem nunca teve? Quem nunca teve uma arbitragem que fez uma arbitragem ruim, ou que né, os filhos também, que parece que não, mas... Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal da TNT Esportes falaram aí sobre esse assunto Pedro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Felipe Luiz, quando assumiu o Flamengo, ele falou a seguinte frase: é minha obrigação, é o meu dever botar em campo os melhores. Eu tenho que fazer isso acontecer. Perfeito? Ele falou isso algumas vezes. Se eu não tenho essa de fulano não joga que o Beltrano não, tem que jogar, os que tem que jogar são os melhores. E há dúvida que o Pedro é um dos 3 melhores atacantes do Brasil? Não tem. Então, em nenhuma situação é factível que o Pedro não jogue como titular no Flamengo. Ah, mas ele tá mal. Tudo bem, então se ele está mal, você tira. Mas você tira pensando assim, ó, fique bom, porque quando você ficar bom, o time tem que ter você. Então, acho que vai caminhar para isso. Quando o Pedro estiver bem, quando o Pedro estiver no nível, quando o Pedro estiver correndo, porque ficou muito chamativo a frase do Felipe Luiz, mas se você analisa as entrevistas do Felipe Luiz... Antes da Copa do Mundo, de clubes, ele já vinha dizendo que o Pedro não estava bem. Falou isso pelo menos em 3. Você que acompanha todas as coletivas, pelo menos 3. E aí, pessoal, vocês também concordam com o VSR, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também na entrevista do Pedro após o jogo, né? Vamos ver aqui o que o Pedro falou. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs a minha pessoa. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que
que eu não devo levar, né? Não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas, né, como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida, né, pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra, e dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também deveria reconhecer o erro. Pessoal, o Pedro bastante, né, angustiado aí com o pessoal da diretoria, mas e aí? Vocês acham que o Pedro tem razão nisso aí? Vocês acham que o Pedro tá certo em ficar dessa forma? Né? Deixa aqui nos comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui também no Pilhado, né, que falou aí, soltou o verbo também a respeito sobre essa situação do Pedro. E aí o que vai ficar claro, gente? Flamengo precisa de um 9? Precisa. Flamengo precisa de alguém que finalize? Precisa. Flamengo precisa de alguém para finalizar. Tava ridícula a atuação do Flamengo contra o Fluminense. Ficava rodando, toquezinho, 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 cruzamento, escanteio e nada de bola no gol do Fábio. E quando o Pedro entra, primeiro ele assusta o Fábio, faz uma bonita jogada, finalizou meio mal e gera um escanteio. E depois é um gol que não é fácil. Ele entra de carrinho, muito jogador não ia ter aquele reflexo, não ia ter aquela rapidez na finalização. E o Pedro levantou a camisa. Jesus é o suficiente. Aí, é claro, é o Pedro dando uma resposta, dizendo que ele só precisa de Jesus para dar essa volta por cima, mostrando que ele tem fé, que ele ainda vai ter espaço nesse Flamengo. E uma coisa é bom a gente deixar claro. A partir do momento que o Pedro mostra que ele pode fazer gols, que ele está disciplinado, que ele está dedicado, Felipe Luiz vai botar o Pedro para jogar. Até porque o ataque do Flamengo tá mal, gente. O ataque do Flamengo foi muito mal no jogo passado contra o Santos. O ataque do Flamengo estava péssimo nesse jogo. E o Pedro entrou e criou. Então agora, qual tem que ser o objetivo do Pedro? Ser titular nesse Flamengo. E aí, pessoal, vocês concordam com o Pilhado? Né, a respeito disso aí? Vocês acham que o Pilhado tá certo? Né? O VSR soltou o papo aí pra cima do Boto, tá? Soltou os cachorros aí pra cima do Boto, soltou toda a verdade aí pra cima do Boto, né? Culpando de toda essa situação aí. Vamos dar uma olhadinha aí. A gente tem que falar do grande culpado disso aqui, que se chama José Boto. A gente tem que falar. Por quê? Você trabalhou em clubes... E onde está, tá? Sigo querendo saber aonde está. Exatamente. Ainda não apareceu. Esse não é falou outro, nada, né? Não falou nada. Esse é um outro ponto tá sumido, muito importante. O José Boto, na época da Copa do Mundo, estava falando mais do que a boca. Ele falou que tava dando vídeo, entrevista com todo mundo, tava dando entrevista para imprensa estrangeira, tava nos treinos falando bobagem para setorista. Tanto é que a assessoria do Flamengo chegou depois de uma grande bobagem que ele falou, que eu não vou dizer aqui porque quem me disse não deu autorização, mas aí isso daí pode falar que eu estou dizendo. A assessoria chegou nos jornalistas e falou: gente, isso aí que ele falou era em off, tá? Não tá. E então, assim, tava falando mais que a boca. Deu essa cagada toda, o Boto não apareceu. Apareceu ontem porque numa foto na assinatura da extensão do contrato com o Alacian. Então, assim, o grande culpado disso se chama José Boto. Porque se ele tivesse hombridade, se ele tivesse honra, quem falaria tudo o que ele falou no sábado passado, não sei se no jogo contra o São Paulo, não seria o Felipe Luiz, seria o José Boto. Você acha que agora não adianta mais? Era obrigação do José Boto estar do lado do Felipe Luiz, igual eu tô do lado do Wallace aqui, e quando vier essa pergunta ele vai lá: Felipe, você não vai responder, quem vai responder sou eu. O Pedro está afastado por uma decisão do departamento de futebol, porque ele treinou muito mal, ele largou nos treinos. Essa deveria ter sido uma atitude de honra do José Boto. De honra. E de quem tem um mínimo de gestão. Ele não teve honra, ele deixou o treinador dele fazer isso. Isso era o mínimo que ele deveria ter feito. É uma decisão do departamento de futebol. Ele ficou fora porque ele fez uma semana de treino que ele largou. É isso. Além dele fazer a meia-culpa que ele ou alguém amando dele se deixou vazar
uma notícia como essa de você querer negociar. E o pior... Pessoal, o VSR soltou o verbo aí, né? Tudo que a mídia falou, o que é que vocês acham? Vocês concordam com tudo isso que foi falado, né? O que o Neto falou, o que os demais falaram aí? Vocês concordam, né? O principal culpado é o Pedro, ou é o Boto, ou é o Felipe Luiz? Quem é o culpado dessa história? O culpado eu ainda não sei, não quero comentar sobre isso, mas que o Pedro vai dar a volta por cima, acredito que vai. Isso serviu para fortalecer, você vê que ele já veio voltando, já fez o gol da vitória, então ele ganha um ânimo a mais. Próximo jogo eu acredito que o Felipe Luiz não vai colocar mais como titular ainda, mas ele vai entrar sim no campo. E se ele fizer gol, esquece, próxima partida ele tem que ser titular, porque ele tá querendo demais. E outra, o Boto também tem que ter hombridade, tem que ter coragem, ter vergonha na cara e aparecer na mídia e falar que aquilo tudo, a culpa era dele, né? Mas é aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!